É a nossa sobrevivência acima de tudo, companheiro. Ela representa, não só para nós, mas hoje para o mundo inteiro, a Amazônia é a única reserva florestal do mundo capaz de garantir a vida da humanidade. Boa tarde a todas e todos. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês virtualmente hoje para abrir este evento Histórias da Amazônia, dando continuidade ao legado de Adrian Cowell. Isso não teria acontecido sem o incrível trabalho de equipe organizadora, especialmente de Stella, Brent, Manuel e Sol. Também gostaria de agradecer alguns de meus bons amigos que estão participando como facilitadores desta mostra, como Felipe Milanés e Adriana Ramos. Mas é claro que não estaríamos aqui sem a dedicação de Vicente Rios, curador do acervo de Adrian. Vicente foi uma pessoa-chave na realização desses filmes, como colega, cinegrafista e agora curador do arquivo Adrian Cowell na Universidade Católica de Goiás. Obrigada a todos. Como muitos de vocês sabem, Adrian foi meu parceiro no trabalho e na vida. Viajamos juntos para alguns dos lugares onde ele fez seus filmes mais importantes, na região amazônica e também na Birmânia. Há 2 pontos que eu quero enfatizar sobre o trabalho de Adrian. Primeiro, ele fez filmes para mostrar os rostos e dar as vozes aos oprimidos. Ele não era um ambientalista, mas um jornalista e pesquisador documentando a história. Ele começou o trabalho da sua vida assim que se formou na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, organizando a primeira viagem terrestre de Londres a Singapura em Land Rovers. Ele e 5 amigos viajaram pela Europa, Oriente Médio, Afeganistão, Índia e Sudeste Asiático. Na Birmânia, conheceu jovens líderes estudantes cuja história continuou a contar ao longo de décadas, enquanto lutavam contra ditadores militares birmaneses. Essa prática de viajar, pesquisar, filmar e fazer conexões com as pessoas ao longo de muitos anos se repetiu no Brasil, entre os povos da região amazônica. Esses povos incluíam tribos indígenas, seringueiros e os sem terra. As questões que ele trouxe para a tela do mundo estão ainda hoje ameaçando as pessoas e o meio ambiente, como se vê com as mortes trágicas de Dom Phillips e Bruno Pereira. O segundo ponto sobre o trabalho de Adrian em prol de muitos povos oprimidos é o impacto que os filmes podem ter na realidade. Às vezes, eles podem desencadear uma resposta de forças poderosas no mundo. Por exemplo, o Banco Mundial e instituições semelhantes promoviam o desenvolvimento econômico ignorando os danos colaterais de rodovias, barragens, indústria e agricultura para populações locais. Trabalhando com organizações ambientalistas como a minha, a National Wildlife Federation, e Environmental Defense e outros, os documentários de Adrian sobre a destruição provocada pela pavimentação da rodovia BR-364 em Rondônia e Acre forçaram burocratas internacionais a fatos que não podiam ignorar. Como parte de nossa campanha, mostramos alguns dos filmes de Adrian em audiências no Congresso em Washington, D.C.
O governo dos Estados Unidos e outros membros dos bancos multilaterais passaram a exigir que as instituições contratassem especialistas em questões socioambientais e estabeleceram painéis de inspeção para ouvir as reclamações de comunidades afetadas. Mais do que isso, Adrian projetou o Chico Mendes no mundo 2 anos antes de sua morte. Como consequência, quando Chico foi assassinado, muitos jornalistas estrangeiros já conheciam ele e a sua luta. E isso tornou possível uma ampla e forte cobertura da imprensa quando Chico morreu. Estou convencida de que isso foi uma das condições que possibilitaram a atenção do governo brasileiro para a proposta do movimento dos seringueiros que o Chico divulgou, de criar as primeiras reservas extrativistas nos anos seguintes, reconhecendo o papel das populações tradicionais na conservação da natureza. Obrigada novamente por realizar este evento em homenagem a Adrian e aos muitos ativistas dedicados que têm procurado melhorar a vida dos povos da região amazônica e valorizar a floresta, que é tão importante para o futuro da nação brasileira. Boa tarde. Bom, vocês viram o que aconteceu, né? Estamos aqui ajustando o nosso sistema híbrido. Quem está em casa viu a mensagem da Bárbara, a gente vai ver a mensagem da Bárbara ao final, tá? Então, a gente vai fazer a abertura aqui, agora, começando com o professor Manuel Pereira de Andrade, professor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Brasília e coordenador do Núcleo de Estudos Amazônicos. Manuel, por favor. Então, boa tarde a todos e todas. Agora, de forma mais tranquila e ao vivo. Primeiro agradecer a participação de todos aqui, todos nesse evento. Falar que isso é um esforço de um conjunto de entidades, né, aqui de Brasília e do Brasil, né, porque para tratar da obra do Adrian precisa de muita gente mesmo. E estou vendo aqui muitos estudantes aqui da UNB, isso me agrada, acho que é super importante, e por isso que essa mostra está sendo feita aqui na universidade. Mas eu quero dizer que esse conjunto de entidades vem há 2 anos, né, fazendo um esforço enorme para realizar essa obra, essa mostra, que é uma espécie de aperitivo do que foi a produção do Adrian nos 50 anos. Essa mostra era para ser realizada em outubro do ano passado, como já foi dito aqui, que era uma espécie de aniversário, né, para lembrar a morte, 10 anos da morte do Adrian. Não foi possível realizar em outubro, e agora nós estamos realizando. Dizer que essa obra é um evento de um projeto sobre o Adrian, sobre a obra do Adrian, que vai durar até final do ano. Então, nós podemos aproveitar essa oportunidade para poder refletir sobre a obra do Adrian, sentir, né, perceber, aprender com a obra dele e nos programar para, nesse ano, marcar essa obra na UNB e fora da UNB. A ideia é desdobrar essa mostra nos polos, nas casas de cultura da UNB, né? E também, por que não, em outros estados, né, do Brasil. Mas falando nesse conjunto de participantes dessa obra, quer dizer, o NEAS é um pouco a vocação do próprio NEAS, né? Foi para isso que ele foi criado, foi para trazer um pedacinho da Amazônia para dentro da UNB e também mobilizar a sua comunidade, os professores, os técnicos e técnicas, né, e os estudantes, para conhecer também um pouco a Amazônia, para poder gostar mais da Amazônia, poder defender mais a Amazônia. Então,
é a vocação do NEAS. Então, ele é uma espécie de... A presença do NEAS é uma espécie de uma obrigação, mas eu queria falar que sem o Instituto Goiano, né, de Pré-História e Antropologia, essa mostra não seria possível. O Instituto Goiano é guardião de mais de 3.000 peças do Adria e de outros cineastas, né? Mais de 6 toneladas de filmagem tá no Instituto. Então, até agradecer a presença do Marcos aqui, mas de todos aqueles também que, junto com o Adria, construíram esse patrimônio cultural, né? Que não é só do Brasil, é do mundo, e não é também só de Goiás, né? É de Brasília, é do Brasil, é do mundo, né? Mas falar que, junto com o Instituto Goiano, também está a Fundação Oswaldo Cruz, né? Está o próprio ISA e muitas outras organizações não governamentais, né? Estão junto com nessa proposta. Então, é dizer que vamos refletir durante essa semana e tirar dessa semana, isso que eu estou tentando enfatizar, tirar dessa semana lições que possam nos ajudar a dar relevância à obra do Adria. É basicamente isso. E dizer que essa mostra que está dentro do próprio DEX, tem também esse projeto, né, que está ligado à diretoria de difusão e cultura do DEX. A professora Flávia, não sei se já chegou por aí, mas se ela não chegou, deve estar resolvendo alguma peleia por aí, né? Mas a Flávia, a equipe da Flávia, né, o pessoal do NEAS, uma parte dos estudantes aqui estão se preparando para ir para a Amazônia agora em outubro, e nós vamos lá, vamos ser cada um de nós um Adria também, vamos tirar filme, vamos fazer filmes, tirar fotografia, e dizer que vai ser muito legal essa semana. Como foi dito, a semana está repleta de obras do Adria, de filmes, e vai permitir fazer uma boa discussão, um bom debate. E é para isso que a universidade serve, é para abrir esse espaço para que haja reflexão sobre a temática. Então, agradecer. Agora, além das instituições e entidades, tem os monstros que fizeram isso, e para falar em nome dos monstros, fala no Brent. O Brent foi o Brent, a Sol, cadê a Sol? A Sol está ali tirando fotografia. Ou seja, tem muita gente, a professora Enaile, tem muita gente que... Cadê a Júlia? E aí, Júlia, tem um monte de gente que andou fazendo coisas aí que é muito importante. Então, agradecer também essa oportunidade de falar sobre esse evento, que é muito importante para nós. Muito obrigado, professor Manuel. Convido para fazer agora a sua fala na mesa de abertura o Marcos Henrique Barbosa Ferreira, que é antropólogo e agroflorestor, professor do IGPA, da PUC de Goiás, o Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, e defensor dos direitos indígenas. Por favor, Marcos. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Gostaria de agradecer muitíssimo ao professor Manuel, ao Núcleo de Estudos Amazônicos da UNB, a toda a comissão organizadora do evento. Gostaria de cumprimentar a todos e todas os integrantes e as integrantes aqui da mesa. Para mim é uma alegria imensa e uma honra estar aqui presente nessa homenagem ao Adrian Coyle. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para homenagear também um colega de trabalho, né, que é o Vicente Rios, o cineasta Vicente Rios, que trabalhou com o Adrian durante 30 anos e que hoje, por conta de um problema de saúde, não pôde estar aqui, mas estamos torcendo pela sua pronta recuperação. E gostaria também de compartilhar que hoje, desde 2020, nós vivemos um momento de otimismo no Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, da PUC Goiás,
com a entrada do novo diretor, o professor Antônio César Caldas Pinheiro, e por conta dos esforços que têm sido reunidos, construídos, para se ampliar o acesso da comunidade ao acervo, para se democratizar o acesso da comunidade ao acervo. Esse é um trabalho que envolve várias lutas diárias, né? Não é um trabalho fácil, mas, por conta disso, nós iniciamos, em 2021, um projeto chamado Memórias da Floresta, para digitalização integral e disponibilização online do acervo contendo todo o material original filmado por Adrian Coel e sua equipe ao longo dos 50 anos de trabalhos realizados na Amazônia. Para isso, né, dentro desse projeto, nós contamos com o apoio do Núcleo Tacnahac de Educação Intercultural Indígena da UFG e do Centro de Investigações e Estudos Superiores em Antropologia Social do México, o CIESAS México, com a participação também de estudantes e pesquisadores indígenas. Além da digitalização que eu mencionei, também são objetivos do projeto a realização de oficinas de audiovisual junto às comunidades envolvidas com o acervo, a divulgação do acervo junto às escolas indígenas e a produção de novos documentários a partir daquele material do acervo, considerando que, como bem disse o professor Manuel, o acervo é um patrimônio cultural da humanidade, não somente de uma instituição, de uma cidade ou de um estado, ou tampouco de um país. Esse projeto se encontra em fase de captação de recursos e quem quiser ou puder apoiar ou até saber mais sobre o projeto, eu me coloco à disposição e compartilho meu e-mail, marcoshbferreira@gmail.com. Muito obrigado. Muito obrigada, Marcos. A gente vai ouvir agora a Estela Penido. A Estela, que é documentarista, é pesquisadora adjunta da Fundação Oswaldo Cruz e curadora do projeto Histórias da Amazônia, 50 anos de memória audiovisual, em parceria com o IGPA da PUC de Goiás, projeto esse que trouxe, né, o acervo de filmes do Adrian para o Brasil. Estela, por favor. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui hoje na abertura da mostra. Quero agradecer a presença de todo mundo, parabenizar as equipes da mostra, sobretudo a Sol e o Brent, que nesse último ano trabalharam incansavelmente, não deixando a tocha apagar para a realização dessa mostra. Quero agradecer também, como o Marcos, ao querido Vicente Rios, que foi o grande parceiro de Adrian desde os anos 80 e que esteve junto no desenho dessa mostra, sobretudo em 2021, mas agora ele está adoentado, se recuperando e não pode estar aqui conosco em Brasília. Bom, conheci o Adrian e o Vicente em Porto Velho em 2005, eu já conhecia um pouco os filmes da década, da destruição, e no final do ano eu fui a Goiânia tentar fazer alguma parceria com eles. E quando eu cheguei lá, o Adrian falou do interesse dele em doar, quer dizer, estava realmente querendo doar o acervo dele de filmes realizados no Brasil para o Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia. Então, como eu já tinha alguns trabalhos de documentário na Amazônia e trabalhava na casa de Oswaldo Cruz com acervo de imagem em movimento, quer dizer, deu para propor esse projeto e com a minha parceira lá, Luiz Andréia, que toda essa trajetória nós fizemos juntos, realmente uma dupla, nós desenvolvemos um projeto na casa de Oswaldo Cruz em parceria com o IGPA, projeto Histórias da Amazônia, 50 anos de memória audiovisual, com o objetivo de trazer de Londres para o Brasil o acervo fílmico do Adrian Coel. Isso só foi possível porque, eu acho, porque o Adrian estava vivo. Então, ele ia dando carta branca para a gente fazendo e desenvolvendo e atravessando todos os percalços que qualquer projeto atravessa, né? E foi o primeiro governo Lula, então a Marina Silva era do Ministério do Meio Ambiente, então tudo conspirou a favor para a gente conseguir recurso da Petrobras e conseguimos trazer, foram 12 toneladas, o Adrian calculava 20, mas foram 12 toneladas de filme, cópias, copiões, som, tudo que ele tinha lá
lá na casa dele, que vieram de avião, e a alfândega foi feita em Goiânia, quer dizer, foi aquele projeto que foi e foi dando tudo certo, não se pagou um tostão, entrou no Brasil sem imposto, né? Então, foi muito bom, né? E esse acervo está incorporado ao GPA, e parte do acervo fílmico que está digitalizado também está na casa de Oswaldo Cruz, onde ele pode ser consultado. Sempre tive consciência da importância para o Brasil desses registros que abrangem 50 anos da história da Amazônia brasileira. São registros que só estão ali. Esses documentários contribuem para o debate político e cultural e constituem a memória de muitos povos indígenas e de outros muitos povos da floresta, né? Inspirando o futuro através da memória dessas lutas e resistências, promovendo férteis discussões no sentido de compatibilizar o desenvolvimento socioambiental, o uso sustentável dos recursos naturais e os conhecimentos tradicionais das populações que habitam esses territórios. Nesse sentido, o futuro, a gente se fala, o futuro é ancestral, né? Quer dizer, a partir da memória desse passado, podemos construir o futuro, né? Então, a memória desse passado tem coisas que só estão ali, só estão nessa filmografia do Adrian. Enfim, é isso. E quero agradecer ao Adrian o privilégio de termos trabalhado juntos nessa equipe carioca, que eu vou falar rapidamente, a Luísa Andréa, com a produção executiva, Joana Collier com as imagens, Maria Baito e Aurélio Dias com som, Alexandra Cárias na assistente, e Luiz Carlos Saldanha, que fez a narração das novas matrizes brasileiras. Nesse projeto, que foram justamente os últimos 7 anos da vida do Adrian. Trabalhamos com o Adrian no Brasil no equacionamento da preservação e divulgação do acervo, realização de mostras de filmes e seminários em inúmeras cidades do Brasil. E os recursos do projeto ainda permitiu que a gente fizesse novas cópias, novas matrizes com versão em português para filmes inéditos, filmes da década de 1960, e o icônico filme Matando por Terras, da série A Década da Destruição, que ainda não tinha sido exibido no Brasil, porque lá em 1990 ele foi necessário não exibi-lo e não fazer a versão em português para proteger pessoas que davam depoimentos no filme denunciando os assassinatos, que estaria botando em risco essas pessoas. E aí, foi em 2010, o Adrian e o Vicente identificaram que aquelas pessoas não estavam mais na região, então resolvemos fazer, com os últimos recursos desse projeto, fazer a versão em português, né? E o Adrian estava fazendo a última viagem para o Brasil para acompanhar a narração do Saldanha. Ele sempre acompanhava tudo que foi feito. O Adrian estava à frente, estava participando, dirigindo, identificando os materiais, etc. E ele faleceu no dia que ele estava vindo para assistir, para acompanhar essa narração, né? Então, nós terminamos, e é muito importante assim, a gente estar fazendo essa mostra, porque esse filme, Matando por Terras, nos remete imensamente ao drama que o Brasil vive hoje com assassinatos de Dom e Bruno, né? Nessa mostra, estamos encontrando com o Adrian. O trabalho dele é ele, é a emoção dele, o olhar, o espírito, o seu sentimento da floresta, seu senso de justiça e seu engajamento. É isso que estamos celebrando nessa mostra. Muito obrigada. Posso falar? Tem uma nota da Associação do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras da Fiocruz. Nos solidarizamos aos familiares e amigos de Dom Philips e Bruno Pereira, encontrados mortos segunda-feira passada, dia 13, e cobramos justiça pelas autoridades responsáveis. O descaso e até mesmo desprezo do governo federal, principalmente na figura do presidente da República, Jair Bolsonaro, demonstra o quanto os defensores da Amazônia estão abandonados nessa luta. Interesses escusos de verdadeiras quadrilhas criminosas crescem a cada dia, respaldados pela omissão de quem deveria proteger. Os povos indígenas sofrem há muitos anos com a presença de garimpeiros, madeireiros e narcotraficantes naquela região. Áreas demarcadas estão sendo invadidas, a floresta devastada. Os dois não estavam lá a lazer, muito pelo contrário, tinham a missão também humanitária de denunciar e tentar proteger. Bruno Pereira, servidor da FUNAI, foi exonerado do cargo após receber diversas ameaças. Ele estava dando apoio à União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Dom Philips era jornalista especializado em meio ambiente, morava no Brasil há 15 anos e fez reportagens importantes para a imprensa internacional. A alta comissária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, se disse preocupado com ameaças crescentes ambientalistas e indígenas no Brasil. Bachelet falou do
do país, né, do nosso país, no discurso de abertura do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Não podemos nos calar, o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras da Fiocruz cobra justiça em defesa da Amazônia e seus povos indígenas. Obrigada, Estela. Obrigada por ter lido essa nota, que nos lembra de que a nossa luta apenas, né, continua e que, nesse caso específico, ela está começando para que a gente consiga investigações efetivas que cheguem a responsabilizar quem deve ser responsabilizado. Bom, eu vou chamar agora o Brent Millikan, que vocês já conhecem, porque várias pessoas já falaram dele aqui. O Brent é geógrafo, ele vem trabalhando na Amazônia há muitos anos, trabalhou em Rondônia como pesquisador e ativista, colaborou com a equipe do Adrian na organização dos debates públicos sobre a série Década da Destruição e em campanhas de incidência sobre a atuação do Banco Mundial. Atualmente, ele é consultor e conselheiro do Fundo Casa Socioambiental. Brent. Obrigado, Adriana, e boa noite. Então, esse é um caso bem exemplar de uma iniciativa que é feita a muitas mãos, né, com muita gente, com muita energia e inspirações, e esforço e dedicação. Então, eu não queria deixar de passar essa oportunidade sem agradecer algumas pessoas que participaram, lembrando que tudo isso começou um pouco assim de pessoas que tiveram, que tinham, que continuam tendo de alguma forma amizade por Adrian, né? E com diferentes experiências, e isso nos juntou. Já no ano passado conseguimos fazer algumas coisas com uma sessão no Festival de Cinema de Brasília no ano passado. Fizemos também uma mesa no Cine Amazônia, o pessoal de Rondônia esse ano, né? Com Jurandir e Fernanda. E o que várias instituições acabaram se juntando, né, nesse esforço. Então, eu queria lembrar primeiro do EGPA, da PUC de Goiás. O próprio Vicente foi muito importante nas primeiras conversas sobre essa ideia. Inclusive, me colocou em contato com várias pessoas que participaram, mas o Vicente, Fred, o Antônio Pinheiro, da Casa Oswaldo Cruz, Stella aqui, Luísa, da UNB, toda a equipe do INEAS, né, o Manuel e Naile, os bolsistas Daniela e Renato, Júlia, Fabiana e Flávio do DEX, também, evidentemente, a decana também dando seu apoio, né? Do Instituto Oco do Sol, a Soudri, Maicon e Ruth Kelson. Outros membros do comitê organizador, como Armin Littenbach, não sei se falei certo, né? Nosso colega alemão brasileiro. O Gustavo Cepolini, da Unimonte de Montes Claros, Elizabeth Kitamura, da Universidade Federal de Rondônia, Felipe Milanês, da Universidade Federal da Bahia. Tivemos um apoio que foi absolutamente fundamental para que isso pudesse acontecer, esse evento, do Fundo Socioambiental Casa, e eu agradeço especialmente as colegas Cristina Orfeu e Maria Malha, do Global Green Grants, que também fez uma contribuição, e com o apoio da Monte Aguirre e da International Rivers, a própria Barbara Bramble, o Instituto Socioambiental e o Instituto Centro de Vida. Todos apoiaram de várias formas, inclusive financeiramente. Eu queria agradecer todo o empenho da equipe de produção, liderado por o André Poleto e o Coletivo Crescente, a Amazônia Flix, a equipe de decoração, que teve o apoio inspirado da nossa amiga Gisele, junto com toda a equipe, a Adriana, que tem sido um grande parceiro da gente em várias atividades, pela facilitação e articulação do apoio em geral do ISA, inclusive porque os colegas do Xingu pudessem estar aqui. Eu queria agradecer aos convidados que estão participando da mesa, inclusive que vieram a Brasília, como a próxima mesa, quem cedeu filmes para serem exibidos na mostra, como Kamikiá, o Daniel Santiago, um dos filmes que está na mostra, O Coração do Brasil, André Delia e o Todd Southgate. E só dizer, eu estou super grato, assim, em termos de vida, de ter convivido com essa equipe do Adrian, Vicente, Vanderlei de Castro, e parceiros como Bárbara e Stella, em vários momentos interessantes. No meu caso particular, o trabalho lá em Rondônia, onde eu estava fazendo pesquisa, e depois em campanhas relacionadas ao Banco Mundial, um dos filmes que vocês vão assistir. Como a Adriana colocou, a gente vive um momento absolutamente crítico. Era um momento crítico na época que o Adrian estava filmando, e talvez seja ainda mais,
né, com questões preocupantes, ao mesmo tempo há questões tendências positivas também. Mas principalmente quando a gente pensa em desmatamento, conflitos socioambientais e violência, como foi lembrado pela Adriana, no caso da morte brutal de Bruno e Dom, isso é um caso gritante, né, de como a gente vive um momento crítico. E a gente acha que eventos como esse, que são oportunidades de fato de reflexão, de debate, de elevação do conhecimento público, aproveitando o poder do cinema para resgatar memórias, mostrar processos que não caiam no esquecimento, para ajudar a ampliar vozes de populações, de lideranças que muitas vezes são esquecidas, especialmente de povos indígenas e outros como Chico Mendes, né? Um grande exemplo. Então, todo esse projeto do Adrian, com sua equipe, teve essa característica, né, de documentar, mas também de usar suas obras em debates como esse. Eu particularmente participei da organização de um debate com a equipe em Rondônia, num momento muito interessante, depois vamos ouvir mais sobre isso, mas sempre teve essa característica, né, do uso, do aproveitamento do cinema. Então, eu acho que isso foi uma característica que continua nas obras de outros cineastas, como Kamikia, que está aqui hoje. Então, sem mais delongas, né, mais uma vez agradecer a presença de todos vocês e uma boa mostra para todos nós. Obrigada, Brent. Nós tínhamos a previsão da participação do deputado Rodrigo Agostinho aqui conosco, mas todo mundo aqui sabe que o presidente da Câmara não dá vida fácil para quem é da bancada ambientalista, então ele foi chamado para uma reunião às pressas, para uma negociação, não vai poder estar com a gente aqui. Mas a gente vai assistir agora uma mensagem do deputado Nilton Tato, que é deputado federal por São Paulo, pelo PT de São Paulo. Nilton ele já foi presidente da Comissão de Meio Ambiente, já foi coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, atualmente ele coordena a Frente Parlamentar Mista dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem sido um dos grandes aliados da causa. Acho que agora a gente vai conseguir ver ele ali, ó. Aqui agradecer o convite para estar participando da abertura dessa mostra de cinema socioambiental. Olá, primeiro quero aqui agradecer o convite para estar participando da abertura dessa mostra de cinema socioambiental, o Adrian Cowell, e quero cumprimentar os organizadores do evento, cumprimentar toda a mesa, justificar a minha ausência, porque estou nesse momento participando de uma outra atividade, justamente para que não fique em vão o assassinato de Dom e de Bruno, para que a gente apure as causas que levaram ao assassinato deles. Mas quero aqui parabenizar por este evento. Eu vejo que através das lentes do cinema, do documentário, é permitido por parte da população, das pessoas, conhecer o diferente e assim superar o preconceito com o desconhecido. Só desta forma, registrando seu modo de vida, seu modo de olhar o mundo, registrando a sua luta pela visibilidade, a sua luta pelo direito, a sua luta para fazer parte, né, de um projeto de nação que respeite a especificidade da sua forma de ver o mundo, o seu modo de vida. O cinema, a tela do cinema, do documentário, tem um papel fundamental. Eu vejo, inclusive, fazendo aqui de forma figurativa, como se a gente estivesse dentro de um carro. O registro na tela do cinema, do documentário, é como se a gente olhasse para todo momento para o retrovisor de um carro. E esse registro é fundamental para entender um pouco da luta dos povos indígenas ao longo da história, em especial no caso do Brasil. Mas que olha para frente tem a perspectiva de um para-brisa, largo, amplo, né? E é assim que nós precisamos verificar. Eu sei que neste momento
está muito difícil para a gente olhar para toda, né, a perspectiva de construção de uma sociedade inclusiva, quando a gente olha nesse momento com o governo atual. Mas eu vejo nesse para-brisa a possibilidade da gente juntar forças e partir, né, para a construção dessa travessia necessária, né, e a construção desse futuro de um país que seja inclusivo e de respeito à diversidade, do ponto de vista étnico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de gênero, e está nas nossas mãos, de todos nós, seja do movimento indígena, dos seus parceiros, mas de toda a sociedade brasileira, essa possibilidade da gente retomar de novo um processo de construção dessa sociedade justa, diversa, né, que todos nós queremos. Por isso, parabenizar por essa mostra, vida longa a essa mostra, e que ela continue sendo esse retrovisor para nos inspirarmos para os desafios que a gente tem aí pelo futuro. Parabéns e obrigado pelo convite. Abraço. Que é a primeira deputada indígena eleita no Brasil, advogada do povo Wapixana, com mestrado em Direito Internacional pela Universidade do Arizona e presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos Indígenas, que tem sido a principal articuladora da defesa dos povos indígenas dentro do Congresso Nacional. Então, nós vamos ouvir aqui a Joênia. Tem um tempo, né? Porque uma coisa é o vídeo que estava gravado, agora entra a Joênia ao vivo. Ela me escuta, deputada? Joênia? Joênia, deputada? Boa tarde. Boa tarde. Adriana Ramos aqui. Estamos aqui ao vivo, você já está ao vivo aqui no auditório da Fundação Darcy Ribeiro, aqui na UNB, e ao vivo também online, então, por favor, pode fazer a sua manifestação. Bem-vinda. Muito obrigada, Adri. Muito obrigada. Quero cumprimentar todos que estão aí na UNB. Esse é um evento bastante importante no momento que todos estão com os olhos voltados para a Amazônia. E aí eu queria cumprimentar o Núcleo de Estudos da Amazônia em si, e também os organizadores da mostra, né, pelo convite de participar deste evento, e também cumprimentar quem está nos assistindo e quem está fazendo parte aí dessa mesa de abertura. E para nós, assim, amazônidas e povos da floresta, povos tradicionais, povos indígenas, a gente vê com bastante preocupação nessa situação que toda a Amazônia está vivenciando, testemunhando, a violência contra os defensores e defensoras, contra as lideranças indígenas, lideranças ambientais do nosso país. É um problema, diria, histórico, e também marcado tragicamente. A Amazônia hoje está marcada com sangue de pessoas que estão dando a vida pela defesa desse patrimônio tão importante para todos no planeta. E como ativista, política, primeira parlamentar, indígena, mulher da Amazônia, assim como outros, né, nos veja esse chamado para que toda a sociedade ela se debruce realmente
para esse momento de ver a história na Amazônia, mostrar o que está por trás de tudo isso. Esses últimos dias, os noticiários têm falado muito dessas questões da violência, da ilegalidade, do número de ameaças de morte e também de várias denúncias passadas pelas organizações indígenas, pelas várias comissões pastorais, como a Pastora da Terra, que lançou em seu relatório. Todos os anos, praticamente, tem sido relatado o número de mortes de indígenas, de indigenistas, dos aliados, e a gente comprova que cada vez mais está em alta. E a gente precisa realmente se debruçar nas questões que estão aí, colocando em risco todo esse patrimônio coletivo, também que é responsabilidade de todos. Então, eu queria saudar esse evento justamente por resgatar essas histórias da Amazônia, não olhar somente para uma vitrine, que é bonito se ver a riqueza da biodiversidade, o patrimônio natural, nossas estratégias para combater o enfrentamento, aliás, as mudanças climáticas, também olhar a diversidade biológica, mas também ter esse olhar de quem está realmente vivendo e protegendo aquela área como os povos indígenas. É um momento de refletir, mas também de propor medidas enérgicas. Eu trago essa preocupação a partir do momento que a gente se viu nessa tragédia desse ano do assassinato de Bruno, de Dom, o que está por trás disso, né? O que está por trás e quem banca essas ilegalidades, quem está por trás do garimpo ilegal, que contamina as águas, o mercúrio, que provoca o desmatamento das florestas, quem está disputando a terra com os povos tradicionais, com os povos indígenas, com os ribeirinhos, quem está colocando em risco a vida, a saúde das pessoas, com o aumento de número da malária, da contaminação do solo, da água também. Todas essas perguntas a gente vê, né, porque são denúncias antigas, que são relatadas em inúmeros relatórios, né, de denúncias apresentadas contra o Estado brasileiro, mas também pelas pessoas que estão vivendo ali, vivenciando todos os dias. E a situação é que a gente precisa mudar de estratégia, né? Fazer o enfrentamento de quem realmente financia. Hoje já não é o pequeno que busca apenas o pão de cada dia, são organizações criminosas, é um aparato, né? O uso da tecnologia. Talvez a gente precisa rever os enfrentamentos, até mesmo na nossa concepção de autoridade, de legislação. Então, eu acho que é muito importante a gente compartilhar, nesse momento que a gente está falando de histórias da Amazônia, compartilhar que isso não é novo, isso é antigo, e as estratégias têm que ser mudadas para uma estratégia mais eficaz, a exigência das mudanças rápidas que a gente precisa adotar, tanto da sociedade brasileira, que tem um momento desse ano de mudanças na questão política, de quem toma a decisão, de quem assina legislações, de quem faz acontecer uma fiscalização mais rigorosa e permanente, que é preciso fazer que aconteça, de fato, essas mudanças. Então, assim, eu diria que a história, ela perpassa essas mudanças que são essenciais para que a gente pare, que a gente freie toda essa violência que está sendo presenciada na Amazônia, né? Nos garimpos, com as terras indígenas, na entrada de garimpeiros, na entrada dos crimes, mas principalmente para a gente poder ter uma vida mais tranquila na Amazônia. E essa responsabilidade, eu creio que não é só dos povos da Amazônia, é de todos, é uma responsabilidade compartilhada. Então, era isso que eu queria deixar essa mensagem, para que a gente tenha essa sensação de responsabilidade compartilhada, não somente ter a Amazônia como um bem comum, e que estou recebendo um benefício comum, mas que se sinta parte também dessa responsabilidade, como responsabilidade que os povos indígenas já assumiram ou já assumem todos os dias, quando são responsáveis em cuidar da terra,
da mãe natureza, da biodiversidade. É isso, e agradecer toda a ajuda que tem sido colocada nesse sentido para todos, não somente para a Amazônia, mas para outros biomas que são essenciais para que mantenha a nossa vida ainda nesse planeta. Muito obrigada e parabéns pelo evento. Obrigada a você, Joênia. Muito bom ter você participando aqui, mesmo que virtualmente. E obrigada por toda a luta dentro do Congresso Nacional. Bom, para encerrar agora a nossa mesa de abertura, então eu vou convidar a decana de extensão da UNB, a professora Olgamir Ferreira, é doutora em Educação e professora do curso de licenciatura em Ciências Naturais. Obrigada. Professora Olgamir, por favor. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Quero, em nome da Universidade de Brasília, comemorar com vocês a realização dessa mostra, cumprimentar todos os colegas que estão aqui na mesa, o professor Manuel. Em nome dele, eu parabenizo e cumprimento todos os colegas do NEAS, esse núcleo que vem atuando permanentemente, fazendo com que nossa universidade se debruce e reflita acerca de territórios que muitas vezes não são tratados como deveriam, mas que o NEAS, por exemplo, no que diz respeito à Amazônia, ele persiste, insiste para que essa temática paute a nossa agenda, para que nós, na universidade, nos dediquemos a reflexões que são fundamentais. Exemplar essa participação na construção da mostra. Então, cumprimento você, Manuel, e aqui a nossa juventude que participa do NEAS permanentemente. Quero cumprimentar também o Marcos, professor, a Estela da Fiocruz, e o Brent, e dizer que a mesa ela é um símbolo de uma grande aliança, ela expressa uma parte de uma grande aliança construída para refletir acerca de um tema extremamente importante para a nossa gente, especialmente nesse momento marcado pela morte de Dom e de Bruno, que são reveladoras de como a questão ambiental é tratada nesse país. E, nesse sentido, a Universidade de Brasília, a Universidade de Darcy Ribeiro, ela olha para essa realidade, e eu diria que Darcy, nesse momento, estaria comemorando ao saber que no seu espaço, no Bejódromo, um espaço que foi criado para pensar o Brasil como um problema, essa universidade foi assim pensada por Darcy, o Bejódromo compõe esse contexto, que a gente tenha se proposto a contribuir, participar da construção e apresentação dessa mostra. Não tenho dúvidas, porque Darcy, entre as suas múltiplas peles, ele falava que ele era um sujeito de várias peles, a pele de educador, a pele do político, mas ele falava, tem uma das peles que me é muito cara, que é a de etnólogo indigenista, inclusive pelo trabalho de mais de 10 anos com tribos no Amazonas, onde ele conviveu nas aldeias, no Amazonas, no Mato Grosso, e por quem ele tinha um carinho muito grande, que era o povo, a população indígena, a nossa gente, essas gentes, como ele se referia. Então, eu diria que a Universidade de Darcy Ribeiro cumpre, em certa medida, o desafio que ele nos colocou quando se coloca, a partir do decanato de extensão, que eu tenho a honra e o prazer de coordenar desde 2016, junto com a nossa magnífica reitora, a professora Márcia Abraão, quando o decanato de extensão se coloca para participar e contribuir para que a gente possa realizar essa mostra. Mas eu não posso encerrar a minha fala deixando de registrar a importância de termos à frente da Diretoria de Difusão Cultural do Decanato de Extensão a professora Flávia Narita. Flávia Narita, ela coordena as nossas casas de cultura, ela coordena todo um projeto de discussão da cultura no ambiente da universidade, não numa perspectiva meramente diletante, da fruição, mas também, que é muito bom, que é muito importante, mas uma cultura, e aí, por exemplo, a partir da linguagem cinematográfica, que nos remeta à construção de um pensamento crítico, que nos remeta àquilo que a nossa deputada chamava a atenção quando dizia da gente compreender a realidade a partir das contradições, que muitas vezes não estão expressas, ou em geral, não é nem muitas vezes, em geral não estão expressas nas páginas dos jornais. Compreender, inclusive, as contradições postas. Hoje, eu penso que é o grande desafio que
que se coloca para nós, para entender, inclusive, as causas, os elementos que estão postos na forma como a sociedade brasileira se organiza, que levam a assassinatos como esse que testemunhamos mais recentemente, mas que é parte daquilo que vem sendo construído ao longo da história desse país e que a universidade não pode se furtar a debater, a entender, a desvelar, porque esse é o nosso papel. Quando Darcy cria o NB, ele diz: essa universidade nasce para ser diferente das demais. Não é para ser um espaço de construção de pensamento diletante, acrítico, mas ser um espaço de construção de conhecimento vinculado aos interesses da nossa gente. E a questão socioambiental diz respeito ao interesse da nossa gente, do nosso povo, da vida, né, das pessoas e de um projeto de desenvolvimento para o Brasil. Então, é com essa saudação que eu quero desejar a vocês e a nós, né, uma bela mostra, não tenho dúvida de que será, tá certo? E que tenhamos toda a riqueza aqui a ser explorada durante esses dias dessa semana, e contem sempre com o Decanato de Extensão da Universidade de Brasília, porque a gente vai estar fazendo aquilo que fomos desafiados a fazer, tá certo? Que é de pensar esse país como um problema e tentar construir, junto com a sociedade, respostas para que, de fato, a sociedade seja muito melhor do que é, porque é possível termos uma sociedade de justiça, de igualdade, de respeito à diversidade e valorização do nosso povo e do que somos. Tá certo? É isso. Muito obrigada. Bom trabalho a todos nós. Muito obrigada, professora Olgamir. Lembrando aqui a vocês que a gente vai ter sessões da mostra, né, na terça, quarta e quinta em formato virtual, mas que vão ser transmitidas aqui no Beijódromo. E na sexta-feira a gente volta a ter uma sessão como essa, que vai acontecer aqui presencialmente, sendo transmitida. Nós vamos aproveitar agora e assistir, então, a saudação da Bárbara. Eu não sei se vocês quiserem já sentar ali para assistir dali, para não ficar melhor. E, na sequência da saudação da Bárbara, a gente também vai ver a vinheta da mostra, que a gente não viu na abertura. E logo vamos nos organizar para a primeira sessão, que está marcada para as 18h30, então vai dar um tempinho de uns 10 minutinhos para vocês beberem uma água e esticarem as pernas um pouco. Boa tarde a todas e todos. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês virtualmente hoje para abrir este evento Histórias da Amazônia, dando continuidade ao legado de Adrian Cowell. Isso não teria acontecido sem o incrível trabalho de equipe organizadora, especialmente de Stella, Brent, Manuel e Sol. Também gostaria de agradecer alguns de meus bons amigos que estão participando como facilitadores desta mostra, como Felipe Milanês e Adriana Ramos. Mas é claro que não estaríamos aqui sem a dedicação de Vicente Rios, curador do acervo de Adrian. Vicente foi uma pessoa-chave na realização desses filmes, como colega, cinegrafista e agora curador do arquivo Adrian Cowell na Universidade Católica de Goiás. Obrigada a todos. Como muitos de vocês sabem, Adrian foi meu parceiro no trabalho e na vida. Viajamos juntos para alguns dos lugares onde ele fez seus filmes mais importantes, na região amazônica e também na Birmânia. Há 2 pontos que eu quero enfatizar sobre o trabalho de Adrian. Primeiro, ele fez filmes para mostrar os rostos e dar as vozes aos oprimidos. Ele não era um ambientalista, mas um jornalista e pesquisador documentando a história. Ele começou o trabalho da sua vida assim que se formou na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, organizando a primeira viagem terrestre de Londres a Singapura em Land Rovers. Ele e 5 amigos viajaram pela Europa, Oriente Médio, Afeganistão, Índia e Sudeste Asiático. Na Birmânia, conheceu
jovens líderes estudantes, cuja história continuou a contar ao longo de décadas, enquanto lutavam contra ditadores militares birmaneses. Essa prática de viajar, pesquisar, filmar e fazer conexões com as pessoas ao longo de muitos anos se repetiu no Brasil, entre os povos da região amazônica. Esses povos incluíam tribos indígenas, seringueiros e os sem terra. As questões que ele trouxe para a tela do mundo estão ainda hoje ameaçando as pessoas e o meio ambiente, como se vê com as mortes trágicas de Dom Phillips e Bruno Pereira. O segundo ponto sobre o trabalho de Adrian em prol de muitos povos oprimidos é o impacto que os filmes podem ter na realidade. Às vezes, eles podem desencadear uma resposta de forças poderosas no mundo. Por exemplo, o Banco Mundial e instituições semelhantes promoviam o desenvolvimento econômico ignorando os danos colaterais de rodovias, barragens, indústria e agricultura para populações locais. Trabalhando com organizações ambientalistas como a minha, a National Wildlife Federation, e Environmental Defense e outros, os documentários de Adrian sobre a destruição provocada pela pavimentação da rodovia BR-364 em Rondônia e Acre forçaram burocratas internacionais a fatos que não podiam ignorar. Como parte de nossa campanha, mostramos alguns dos filmes de Adrian em audiências no Congresso em Washington, D.C. O governo dos Estados Unidos e outros membros dos bancos multilaterais passaram a exigir que as instituições contratassem especialistas em questões socioambientais e estabeleceram painéis de inspeção para ouvir as reclamações de comunidades afetadas. Mais do que isso, Adrian projetou o Chico Mendes no mundo 2 anos antes de sua morte. Como consequência, quando Chico foi assassinado, muitos jornalistas estrangeiros já conheciam ele e a sua luta. E isso tornou possível uma ampla e forte cobertura da imprensa quando Chico morreu. Estou convencida de que isso foi uma das condições que possibilitaram a atenção do governo brasileiro para a proposta do movimento dos seringueiros que o Chico divulgou, de criar as primeiras reservas extrativistas nos anos seguintes, reconhecendo o papel das populações tradicionais na conservação da natureza. Obrigada novamente por realizar este evento em homenagem a Adrian e aos muitos ativistas dedicados que têm procurado melhorar a vida dos povos da região amazônica e valorizar a floresta, que é tão importante para o futuro da nação brasileira. Boa tarde.